Eu nunca deveria ter entrado naquela loja de antiguidades. Se pudesse voltar no tempo, passaria direto por aquela rua estreita do centro velho da cidade e continuaria minha vida normal, ignorante e feliz. Mas não é assim que o destino funciona, não é? Algumas portas são feitas para serem abertas, mesmo que levem ao inferno. Era uma tarde cinzenta de sábado, daquelas em que o céu parece feito de chumbo e o ar tem um peso que você sente nos ombros. Eu estava caminhando sem rumo pelo bairro antigo quando a vi, escondida entre duas construções maiores, como se tentasse passar despercebida. A fachada era estreita, não tinha mais de 3 metros de largura, e a vitrine estava tão empoeirada que mal dava para ver o que havia dentro. A placa desbotada dizia apenas Antiguidades, em letras que um dia foram douradas, agora descascando e quase ilegíveis. Algo me puxou para dentro, uma curiosidade que agora sei que não era minha. Era o espelho me chamando. O interior cheirava a mofo e histórias esquecidas. Pilhas de objetos empoeirados ocupavam cada centímetro do espaço, criando corredores estreitos que pareciam se mover quando eu não estava olhando. O dono era um homem magro demais, com olhos fundos que evitavam os meus. Quando perguntei se tinha algo interessante, ele apenas apontou para o fundo da loja com um dedo ossudo. E lá estava ele, o espelho. Tinha cerca de 1,5 metro de altura, com uma moldura de madeira escura entalhada com rostos que pareciam gritar em agonia silenciosa. O vidro era antigo, com aquela qualidade turva que os espelhos modernos não possuem. Mas quando me aproximei, meu reflexo era perfeitamente nítido. Nítido demais, na verdade. Parecia que eu estava olhando através de uma janela para outro mundo onde existia outra versão de mim. O preço era absurdamente baixo. R$ 50 por uma peça que claramente valia muito mais. O velho embrulhou o espelho em um pano escuro sem dizer uma palavra. E quando nossas mãos se tocaram na troca, senti seus dedos gelados e percebi que ele estava tremendo. Achei que fosse a idade. Instalei o espelho no corredor da minha casa, entre o quarto e o banheiro. Minha esposa, Carla, não gostou dele desde o primeiro momento. Disse que os rostos na moldura a deixavam desconfortável, que pareciam estar observando. Eu ri e disse que era apenas madeira antiga. Como eu estava enganado. A primeira coisa estranha aconteceu 3 dias depois. Eu estava passando pelo corredor de madrugada, indo ao banheiro, quando vi pelo canto do olho algo se movendo no espelho. Parei e olhei diretamente, mas era apenas meu reflexo, parado, me encarando de volta. Exceto que tinha algo diferente. Meu reflexo estava sorrindo. Um sorriso largo demais, que mostrava dentes demais. Um sorriso que eu definitivamente não estava fazendo. Pisquei, e o sorriso havia sumido. Convenci-me de que estava sonâmbulo, meio dormindo ainda. Na manhã seguinte, Carla estava estranha no café. Evitava meu olhar e respondia com monossílabos. Quando perguntei o que havia acontecido, ela disse que teve um pesadelo horrível, mas não quis contar os detalhes. Apenas disse que envolvia o espelho e que ela havia visto algo nele durante a noite. Algo sobre mim. As semanas que se seguiram foram um descenso gradual ao inferno. Comecei a perceber que toda vez que alguém passava pelo espelho, seu reflexo mostrava algo diferente, algo perturbador. Meu cunhado veio nos visitar e quando passou pelo espelho, por uma fração de segundo, vi seu reflexo com as mãos em volta do pescoço de alguém. Ele sempre foi o tipo bonzinho, o preferido da família, mas aquela imagem ficou gravada na minha mente. 2 meses depois, descobrimos que ele havia sido preso por agredir a namorada. Quase a matou estrangulada. O espelho não estava apenas refletindo, estava revelando, estava mostrando aquilo que as pessoas escondem até de si mesmas. Aquelas verdades enterradas tão fundo que achamos que deixaram de existir. Mas elas nunca deixam. Estão sempre lá, esperando, fermentando no escuro da nossa mente. Comecei a observar mais atentamente, com uma mistura de horror e fascínio doentio. Cada pessoa que entrava na minha casa e passava por aquele corredor tinha sua verdade exposta por um breve instante, como um flash de realidade que durava menos de 1 segundo, mas que ficava gravado na minha memória para sempre. Meu melhor amigo de infância apareceu no reflexo, enfiando dinheiro no bolso.
E semanas depois descobri que ele havia desviado fundos da empresa onde trabalhávamos juntos. Minha mãe apareceu no espelho com uma expressão de ódio puro olhando para meu pai. E no mês seguinte, eles anunciaram o divórcio depois de 40 anos de casamento, com ela confessando que nunca o havia amado de verdade. Mas o pior era quando eu me olhava no espelho. No começo, eu via apenas aquele sorriso perturbador ocasional. Depois, comecei a ver mais. Vi-me com as mãos cobertas de sangue. Vi-me gritando para Carla com uma fúria que não reconhecia. Vi-me sozinho em uma casa vazia, sentado no chão, balançando para frente e para trás como um lunático. Cada visão era diferente, mas todas compartilhavam uma coisa. Mostravam uma versão de mim que eu me recusava a aceitar que existia. Carla começou a passar cada vez menos tempo em casa. Dizia que o espelho a deixava doente, que toda vez que passava por ele sentia náuseas e ouvia sussurros. Eu não ouvia nada. Talvez porque os sussurros fossem para ela, mostrando verdades que ela não queria enfrentar. Uma noite, acordei às 3h15 da madrugada com sede. Caminhei até a cozinha e, ao voltar, parei em frente ao espelho. Desta vez, não desviei o olhar. Fiquei ali, encarando meu reflexo, esperando ver o que ele queria me mostrar. Por longos minutos, nada aconteceu. Éramos apenas eu e eu, frente a frente. Então, lentamente, meu reflexo começou a mudar. Não foi algo dramático, não houve luzes ou sons. Foi sutil, como uma máscara derretendo. Vi meu rosto se transformar, revelando algo por baixo da pele. Vi a inveja que sentia do sucesso do meu irmão, aquela que eu sempre negava. Vi o ressentimento guardado contra meu pai, por nunca ter me dito que tinha orgulho de mim. Vi a parte de mim que secretamente se alegrava com os fracassos dos outros. Vi a raiva que eu escondia sob sorrisos educados. Vi o medo de ser descoberto como a fraude que eu acreditava ser. Vi tudo que eu tinha enterrado tão fundo que achava que não existia mais. E o mais aterrorizante era que meu reflexo sabia que eu estava vendo. Ele sorriu aquele sorriso impossível novamente e moveu os lábios, formando palavras que eu não conseguia ouvir, mas que entendia perfeitamente. Agora você sabe. Gritei. Gritei tão alto que Carla acordou e veio correndo. Quando ela chegou ao corredor, eu estava no chão, chorando, incapaz de olhar para o espelho novamente. Foi aí que percebi que precisava me livrar daquilo. Na manhã seguinte, coloquei um lençol sobre o espelho, mas isso não adiantou. À noite, o lençol estava no chão e o espelho brilhava com uma luz fraca que não vinha de lugar nenhum. Tentei virá-lo contra a parede. No dia seguinte, ele estava de volta à posição original. Tentei colocá-lo no porão. Acordei com ele no corredor novamente. Carla me deixou naquela semana. Disse que não conseguia mais viver naquela casa, que o espelho estava nos destruindo. Ela estava certa, mas não do jeito que pensava. Não era o espelho que nos destruía. Era o que ele revelava. Todas as pequenas mentiras que contamos para nós mesmos. Todas as verdades inconvenientes que escondemos para manter a ilusão de que somos pessoas boas. O espelho arrancava tudo isso. Sozinho na casa, comecei a enlouquecer. Passava horas olhando para o espelho, vendo versões cada vez mais monstruosas de mim mesmo. Vi-me como um cadáver. Vi-me cometendo atos que me recuso a descrever. Vi-me sorrindo enquanto o mundo queimava ao meu redor. E a cada visão, uma parte de mim morria, substituída pela certeza absoluta de que o monstro no espelho era eu. Sempre fui eu. Foi quando decidi que precisava descobrir a origem daquela coisa. Voltei à loja de antiguidades, mas ela não estava mais lá. No lugar onde eu tinha certeza absoluta de que ela existia, havia apenas um terreno vazio coberto de mato alto, lixo acumulado e uma cerca enferrujada que parecia não ser tocada há décadas. Não havia vestígio algum de que uma construção tivesse existido ali. Perguntei aos vizinhos, aos comerciantes das lojas próximas, a qualquer pessoa que passasse, mas ninguém se lembrava de nenhuma loja de antiguidades naquela rua. Olhavam para mim como se eu estivesse louco, e talvez estivesse. Uma senhora idosa que morava na casa da esquina me olhou com uma expressão de pena e reconhecimento, como se já tivesse visto aquele desespero antes. Ela disse que aquele terreno estava abandonado há mais de 30 anos, desde que o antigo dono, um antiquário chamado Ernesto, havia se matado de forma brutal.
Ele se jogou do telhado do próprio prédio depois de passar semanas trancado em casa, recusando-se a ver qualquer pessoa, olhando fixamente para um espelho antigo que havia adquirido em um leilão de espólios. A história se repetia. Pesquisei sobre o espelho durante meses. Encontrei referências obscuras em fóruns sobre objetos amaldiçoados, relatos de pessoas que haviam possuído espelhos similares. Todos os relatos terminavam da mesma forma: loucura, morte ou desaparecimento. Um texto em latim que encontrei numa biblioteca antiga dizia que certos espelhos eram portais para o lado oculto da alma humana, criados por artesãos que fizeram pactos com entidades que se alimentavam de verdades não ditas. O espelho não era maligno no sentido tradicional. Ele não causava mal diretamente. Ele simplesmente revelava. E a revelação, para a maioria das pessoas, era insuportável. Não conseguimos viver quando confrontados com a totalidade do que realmente somos. Percebi que só havia uma forma de me libertar. Não era destruindo o espelho, porque tentei isso também. Martelei o vidro até ele se estilhaçar, mas na manhã seguinte ele estava inteiro novamente, sem um único arranhão. Tentei queimá-lo, mas a madeira não pegava fogo. Tentei jogá-lo no rio, mas acordei com ele ao lado da minha cama, molhado e pingando água escura. A única forma de me libertar era passá-lo adiante. Foi o que fiz. Levei o espelho até uma loja de antiguidades do outro lado da cidade, uma que eu sabia que compraria qualquer coisa sem fazer perguntas. O dono, um homem gordo com olhos gananciosos, ofereceu R$ 200 sem pestanejar. Aceitei. No momento em que o dinheiro tocou minha mão, senti um peso sendo levantado dos meus ombros. Consegui respirar de verdade pela primeira vez em meses. Saí da loja praticamente correndo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Carla não voltou, mas isso era esperado. Mudei de casa, de cidade, de emprego. Tentei esquecer tudo o que o espelho havia me mostrado, mas algumas verdades, uma vez vistas, não podem ser desvistas. Aprendi a conviver com meus monstros internos, a reconhecê-los sem deixar que me consumissem. De certa forma, o espelho me fez uma pessoa melhor. Uma pessoa mais honesta, pelo menos comigo mesma. Mas nunca esqueci. E é por isso que estou escrevendo isso agora. Porque ontem eu estava navegando na internet e vi um anúncio de uma loja de antiguidades que acabou de abrir. O anúncio mostrava alguns dos itens disponíveis, e no canto da foto, quase fora de quadro, eu vi algo que fez meu sangue gelar. A moldura de madeira escura, os rostos esculpidos em agonia, o vidro turvo com aquela qualidade antiga. O espelho estava de volta, e nos comentários do anúncio, uma mulher havia escrito: "Que espelho lindo! Vou passar lá amanhã para ver de perto. Adoraria ter algo assim no corredor da minha casa." Ela havia postado uma foto de si mesma sorrindo. Uma mulher jovem de talvez 30 anos, com olhos brilhantes e cheios de vida. Ela não fazia ideia do que estava prestes a trazer para dentro da sua casa, para dentro da sua mente, para dentro da sua alma. Eu deveria avisá-la. Eu sei que deveria. Passei horas com o cursor pairando sobre o botão de responder, digitando e apagando mensagens. Mas como explicar algo assim? Como dizer a uma completa estranha que o objeto que ela quer comprar vai destruir sua vida ao mostrar quem ela realmente é por baixo de todas as máscaras que usamos para sobreviver em sociedade? Ela pensaria que sou louco, chamaria a polícia, bloquearia meu perfil e compraria o espelho mesmo assim. E há uma parte de mim, aquela parte que o espelho revelou e que ainda existe dentro de mim, pulsando como uma ferida que nunca cicatriza, que se pergunta: será que ela precisa ver? Será que todos nós não precisamos, em algum momento, encarar nossos próprios monstros face a face? Será que viver na ignorância é realmente viver? O espelho continua sua jornada, passando de mão em mão, de alma em alma, colhendo verdades como um ceifeiro colhe trigo. E em algum lugar, neste exato momento, alguém está entrando em uma loja de antiguidades, atraído por algo que não consegue explicar, sentindo aquela mesma curiosidade inexplicável que eu senti naquela tarde cinzenta, prestes a encontrar sua própria verdade refletida em um vidro antigo que guarda segredos mais velhos que a própria humanidade. Eu rezo para que essa pessoa seja mais forte do que eu fui.
Rezo para que ela consiga olhar para seus demônios e não enlouquecer. Rezo para que ela encontre paz onde eu só encontrei tormento. Mas no fundo do meu coração, sei que ninguém é forte o suficiente para suportar a verdade completa sobre si mesmo. Ninguém.